calma. O que aconteceu, velho? Eu demorei décadas, centenas de jogos. Calma. Pra arrumar o freguês. E meus carinhos acabam com tudo. Calma. Porque como que eu vou dizer pros meus filhos? Meu Deus, era tão gostoso no clássico 10%, calar o outro lado. E aí, os meus filhos vão dizer, mas papai, o clássico deles é uma moré. Você nem filho não tem, velho. Como que eu vou dizer pros meus filhos? O Paulo Roberto Costa falou que treme, que jogou lá, mas papai, quem é Paulo Roberto Costa, jogou no Cruzeiro como? Calma. Onde mandou você ficar mais? Olha aí, Toledinho. E hoje vamos falar... O cara nem filho não tem, tá preocupado. Quer saber se você vai ser viúva do Casares. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem uma resposta. Tem supermercado da bola para o América. E você... Uma resposta só para você, eu falo no programa. Isso. Uma só. Daqui a pouco você vai ter que fazer conta, meu parceiro. Preciso não. Graças a Deus eu não preciso fazer conta. Porque se existem possibilidades, eles já estão falando. E é isso aí. Tá chorando aí que é normal da frente. Daqui a pouquinho a gente chega então com um show de informações para você. Que coisa horrorosa. Neste ano novo, Voltamos com o Gão, Toledo, Fael. Console-se, Fael. Calma, Não, é Leopoldo. só um ano, Fael. Não, Leopoldo, não é isso. Vai voltar pra quarta divisão, vai fechar as Eita, portas. Eu demorei calma. décadas pra construir essa freguesia, né? Como papo de torcedor, isso é interessantíssimo. Mas daqui a pouco ele tem uma resposta que esse menino vai caçar até uma aqui na hora de ir embora. Bora falar em resposta, estou Até esperando a sua votação aqui no @LeopoldoAE, nosso Twitter que está perguntando se o venezuelano Dudamel é realmente a melhor opção para treinar o Atlético em 2020. Temos mais de 200 votos por enquanto e 60% dizem sim, é a melhor opção. O povo tá empolgado, viu, Leopoldo? Empolgado. Você também, você Parou falou, até de chorar. olha o que ele falou que tá defendendo, né? Parou até de chorar, agora tudo de O cara é opinião. vice-campeão sub-17, Ah, velho. Tem que para, respeitar. Ih, venezuelano não ganha nada no futebol não, gente. O negócio é o seguinte, empolgado também está a torcida adversária do Gão, né? Estivemos lá em Itaúna para registrar aquele Natal beneficente e teve um torcedor que fez questão de mandar um recado para a bancada democrática. Aqui é bom, porque o povo fala. É o transporte? Olha, o dia de sair pra assistir vocês, meu amigo. Eu não gosto do Gão. Brincadeira. Gão, Recado pro Gão ali, ó. começa demais. Ô, Gão, presta atenção no que você fala, rapaz. Galo é galo, rapaz. Você falou que o galo ia cair? Nós tá lá, vai cair pra terceira divisão. Qual que é o nome dele? Nelson. Nelson. Ô, Nelson, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Aqui, ó, parceiro. Papo sério contigo aqui. Cruzeiro é um gigante e jogar a Série A2 não apequenou o Cruzeiro de forma alguma. Essas coisas que estão falando aí não apequena o Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro clube que está passando por uma grande reformulação. Talvez Cruzeiro e Botafogo. Por uma grande reformulação que pode ser o futuro do futebol brasileiro. Pensamento positivo em relação a isso. Agora, o anão, meu amigo, o anão não cresceu. E em contrapartida também é aquele negócio, né, velho? Imagina, bicho, você olhar pro outro lado e ver. Imagina você olhar pro outro lado e ver, bicho, que do lado de cá tem história. E aí você ficar assim, ó, pensando assim, imagina, suponhamos que o Cruzeiro acabe hoje. O Atlético teria se tornado maior que o Cruzeiro, Toledo? Não sei, não entra nessa briga, não. O Atlético, como é que seria? Fez a Em minha vida. Glórias, por exemplo. Abre um museu pra lembrar do Cruzeiro. O museu do Cruzeiro é gigante. O museu do Atlético, 4 tacinhas ali, ó. Não, peraí. Se mudar o CNPJ, se mudar o nome, aí o do Cruzeiro morreu. Acabou, filho. Ficou lá, ó. Ah, que eu tenho tantos... Não, quem tinha era aquele CNPJ lá. Esse CNPJ aqui não tem nada, não. Beleza, então você tá reconhecendo Quando no eu ar! começar- Tá Não. reconhecido no ar! No ar, velho, no ar! Você tá... No ar! Ele tá descontrolado. Ao Ele vivo! tá descontrolado. Ao vivo! Ele tá Aquele descontrolado. CNPJ tinha muita coisa. Aquele Ao- CNPJ ao tinha vivo. metal. Qual o CNPJ de quem? Aí quando a gente passar... clube? Fala o quando a gente nome. Pera aí. Verbaliza o nome pra nós. Quando a gente passar na porta e tiver o portão Fala fechado o do nome. galpão assim, ó. Ao que tinha ali? vivo! Tinha ali. Ah, tinha uns negócios ali que o pessoal... Daqui a ligava pouco lá. a gente volta com um reconheceu show ao de vivo, informações. Fica aí. Você falou Desesperado, Você falou ao não, vivo? tá Ao vivo? desesperado. CNPJ que tem taças, né? Ele tá agitado o intervalo inteiro, meu ponto, isso aqui. Tem que acalmar, ele arruma uma zarabatana pra gente acalmar. Eu vou levar você, sabe pra onde? Pro jogo cruzeirenses e atleticanos e cruzeirenses, que os garis vão fazer um jogo festivo, Toledinho. Vai ser amanhã, ali perto da estação São Gabriel, aqui em BH. Jogo dos garis, um jogo festivo,
Essa moçada que batalha o ano inteiro e muito. Deve correr demais. Imagina, também, hein? rapaz. Merece um descanso, merece um lazer, merece uma festa. E eu conheço muito porque o Paulo Roberto, que é o presidente do sindicato Sindeac, lá dos garis, do pessoal que cuida da cidade, ele tem um carinho muito grande por eles, porque eles fazem a nossa cidade ficar limpa e bem cuidada, né? Alô, Cláudio, então sucesso aí nesse evento que vai ser o jogo dos garis atleticanos contra cruzeirenses no campo do Matadouro. E talvez o último da história, porque com o Cruzeiro fechando as portas agora, ano que vem vai ser Cruzeiro e Atlético e América de novo, depois Atlético e Siderúrgica e por aí E vai. se fechar o CNPJ que tem taças, aquele CNPJ não tem. E agora você sabe por que não tem o time do América e dos garis, né? Por quê? O americano Gari é o presidente e diretor do clube. Tanto do Cruzeiro quanto do Atlético. Então, paz nesse jogo, vai ser no campo do Matadouro, mas paz. Supermercado da Bola, Supermercado Atleticano, foi pra gente conferir. Olha só, a imprensa uruguaia diz que Peñarol quer o Lucas Hernandes por empréstimo. Pois é, Leopoldo Siqueira, essa é uma história interessante, porque a gente vai lá, gasta rios de dinheiro para trazer o Lucas Hernandes do Peñarol, depois a gente empresta o Lucas Hernandes para o Peñarol, pagando parte dos salários dele. Mais ou menos o que a gente fez com o Edinho no Fortaleza. Vai lá, gasta dinheiro, pega e empresta para o Fortaleza, pagando parte do salário. Esse aí foi 3 milhões de dólares? Eu tenho aqui o número certinho, Leopoldo Siqueira, tá até fácil Agora, isso é um para achar. absurdo, né, gente? Isso é uma responsabilidade do diretor que fez isso. E Como é que paga e depois empresta, pagando o salário? Até eu quero isso para o América. 3 milhões de dólares na época, mais ou menos 12 milhões de reais. Davi Terans vai ser emprestado. Para quem? O Davi Terans também esteve perto de ser emprestado na última janela, aí entrou em conflito aqui ali com o percentual de salários que o Galo pagaria, né? Porque não é só emprestar, você não está aliviando totalmente a sua folha, normalmente você está pagando parte do salário. Essa é uma das grandes irresponsabilidades da atual administração, viu, Leopoldo? 5 anos para ele. Ele fez um gol em 2018 e um gol em 2019. Está com a média boa. A média é ótima, né? E, aliás, tem que explicar de quem que ele era, quem que é o agente, qual era a empresa que estava gerindo a carreira dele por trás, por que demos 5 anos para ele. Ô, Gal, quantos jogos tem no ano, mais ou menos? E o Depende das Vinícius, competições. Leopoldo, o Vinícius estava negociando, a gente está vendo aí na tela, negociando com o Botafogo, parece que não chegou a um acordo com o time carioca, que aliás ele foi um carrasco do time carioca, dos poucos jogos bons que ele fez em 2019, tem contrato até dezembro de 2020. O Atlético não vai dificultar a saída do Vinícius agora nessa janela, provavelmente não fica também, ou seja, o Atlético desmanchando não só o time titular, mas também o banco de reservas. Essa turma, Vinícius, Terans, Lucas Hernandes, não vai fazer falta, mas mostra a quantidade de erros que a atual gestão do Sérgio Sete Câmara tem para pensar no mercado bons nomes, né? Gasta muito e não consegue avaliar o que está contratando. Agora, Leopoldo, eu vou recorrer ao meu professor de matemática aqui da bancada. Perfeito. Se o cara fez um gol em mais ou menos 50 jogos, qual que é a média dele? 0,02. 0,02. Não, O você cara tá é bom, gente. Pra que vai liberar? Você está 50 falando jogos, do Terans? Não é bem assim. Terans Terans jogou 19 Não, você vezes. me falou um que tem um gol. Um gol por ano. Terans. Sim, mas ele jogou 19 vezes. 3 como titular. Então peraí que eu vou Marcou mudar a um gol. média. Vamos lá, 19. Isso em 2018. O gol do ano passado foi contra o Internacional, desse ano eu não estou lembrando qual foi. Em 2019 foram 14 jogos, 8 como titular e um gol de novo. Não, aí, Leopoldo, aí melhorou muito a média. Melhorou? Foi para 0,052. Entendeu? Agora imagina, por exemplo, o CNPJ que ganhou uma taça só de brasileira anos atrás. Então, A Leopoldo, cada 50 anos esse CNPJ, qual que é a média desse CNPJ? Porque aqui o CNPJ tem taça. Pô. é só pegar aqui a história de Minas Gerais, que a gente tem um ciclo de revezamento aqui da freguesia do outro lado. Começou lá com o esporte no começo dos primeiros jogos, depois veio o América, veio o Siderúrgica, O garoto né? sentiu. Nós íamos realmente trocando e mais uma vez estamos trocando. CNPJ aí, Não, o garoto já sentiu o fez bobagem CNPJ, hoje. hoje ele sentiu, já falou a bobagem do dia. Rebaixado e ainda por cima punido. Esse é o 2020 que espera o Cruzeiro, é claro. Que também o renascimento, a reconstrução dos quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o rebaixamento e a punição são preocupações da torcida. Especialistas falam nessa reportagem especial de Lauro Lopes. A queda do Cruzeiro para a segunda divisão ainda vai dar o que falar. Devido às confusões no último jogo, o time pode sofrer punições caso não identifique as pessoas. O Cruzeiro poderá perder o mando de jogo de 1 até 10 partidas, além de multa, e também até interdição do estádio. O artigo 213 diz o seguinte,
que ele poderá ser punido com a perda de 1 a 10 partidas se não tomar as providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo de jogo, invasão do campo de jogo e desordens no estádio. São essas 3 questões que, desde que ele não tome nenhuma providência no sentido de prevenir e reprimir, o clube tomou as medidas preventivas, como diz o artigo 213. Ele comunicou à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, ao Judiciário, à Polícia Civil, ou seja, o Cruzeiro tomou todas as medidas preventivas para que evitasse esses fatos. Inclusive, ele foi mais além. Ele recorreu ao STJD, pediu ao STJD que fosse a partida realizada com a torcida única, o que não é comum. Aí você me pergunta, e com relação às cadeiras quebradas e tudo mais, banheiros, etc., como é que fica? E esses danos, essa indenização não é contra o clube. Cadeira, banheiro, etc. Essa indenização é contra os autores, os agentes. Não é a primeira vez este ano em que o Clube Celeste vai parar no STJD. Recentemente, o time foi punido por perda de 1 mando de campo e multa de R$100 mil devido às confusões no clássico contra o Atlético. Elas estão suspensas. Logo depois, na partida contra o CSA, rojões foram atirados no gramado. Por ser reincidente e, novamente, caso não identifique as pessoas, a pena pode aumentar. Desde que o STJD demonstre, a Procuradoria do STJD demonstre que o Cruzeiro não cumpriu as disposições do artigo 11 e do artigo 213. Se o Cruzeiro violar o disposto no artigo 11 e no artigo 213, aí poderá ser penalizado. Pelas informações constantes nos órgãos de segurança, ele cumpriu todos os dispositivos. E, portanto, não há como ser penalizado, embora grave o fato ocorrido. No futebol, cenas como essas parecem não ter fim. Em 2009, o estádio Couto Pereira também virou palco de vandalismo dos torcedores do Coxa, depois do time ser rebaixado para a Série B. Na ocasião, a equipe verde e branca foi punida por perda de 30 mandos de campo, mas pagou somente 10 por recorrer a decisão ao STJD. Já em 2013, torcedores do Atlético Paranaense e Vasco se confrontaram nas arquibancadas da Arena Joinville. De acordo com o advogado Antônio Sérgio Figueiredo Santos, as situações se parecem, mas o Clube Celeste pode se resguardar caso tenha cumprido as medidas preventivas. Pode pegar punições parecidas como essa, desde que ele não tenha cumprido o disposto no Código. Essa questão peculiar aí vai depender do que for apurado, ou melhor, pelo que consta na súmula, a gente percebe-se que as medidas foram tomadas. Agora, se ele vai ser absolvido ou não, é questão de interpretação do tribunal. Ainda este ano, o STJD quer julgar todos os times que deverão ser punidos. Mas, por estarmos em final de ano, isso pode não acontecer. Eu acho que o tempo está muito curto para que isso ocorra. Agora, quando o tribunal quer, acontece. Então, pode ser que venha acontecer em razão da boa vontade do tribunal. Não sabemos ainda, né? Eu acho pouco provável. Mas vamos aguardar para ver. Então, essa é a expectativa da torcida com relação ao que vem por aí em termos de punição. Você, Hugão, como analisa esses casos todos? Leopoldo Siqueira, que bom que a gente teve aí uma análise, né, de um advogado, uma pessoa especializada nisso mesmo, mas o julgamento, a gente não tem certeza do que realmente vai ser, né? É fato, as imagens são fortes, né? O que aconteceu realmente foi atos que a gente fica extremamente preocupados. Mas, assim, é aquela coisa, né? O Cruzeiro tomou todas as medidas, né? Foi lá, acionou a Polícia Militar, fez toda a medida de segurança. Pediu, inclusive, torcida única e tal. Se ele vai ser penalizado, quem vai determinar isso é o STJD. A minha vontade, eu como torcedor, evidentemente, quero que o Cruzeiro possa jogar em casa diante da sua torcida, né? Porque é um momento muito difícil da nossa história, sem dúvida nenhuma. Que bom que a gente teve esclarecimento, me deixa um pouco mais esperançoso, porque eu, particularmente, estava muito preocupado em relação a isso. Mas vamos aguardar esse julgamento aí, quem sabe as coisas não podem vir favoráveis ao nosso Cruzeiro.
Leopoldo Siqueira, se durante o campeonato inteiro as duas torcidas do Cruzeiro se confrontaram, as duas principais organizadas, e havia esse risco para a rodada final, como o próprio, acho que o STJD, alguém que recorreu ali, falou então que jogue de portões fechados essa última partida, se não tem certeza de que consegue manter a segurança. Então aqui, em nome da torcida brasileira que tem sofrido com isso, eu estou pedindo uma punição maior para ver ali no Cruzeiro e Guarani, no Parque do Sabiá, a maioria da torcida do Guarani. 1-0 pro Guarani. Gol de Creedence Clearwater no fim do jogo. Até nessa medida assim. o Cruzeiro foi cauteloso, porque as duas torcidas, a Máfia Azul ficou no setor amarelo e a Pavilhão Independente no outro setor, setor laranja. Até em relação a isso, tomou o devido cuidado. Agora, as coisas tomaram realmente proporções que a gente ficou realmente assustado em relação a isso. Vamos aguardar esse julgamento. Evidentemente, o atleticano está torcendo pela tragédia do Atlético. Não tem o que torcer pelo seu próprio CNPJ, né, velho? Tem que torcer contra o CNPJ dos outros. Outra medida que o Cruzeiro poderia ter evitado é não ter escalado o Egídio na lateral esquerda, incentivo ao arremesso de sinalizadores ali. A gente vê que os jogadores pegam o sinalizador e jogam no torcedor também. Semelhante ao Fábio Santos. Se não fosse pelo Fábio Santos, a gente não teria classificado na Copa do Brasil sobre o seu time, velho. Hoje tá difícil para ele, velho. O que a gente tem que pensar aqui, gente, é o seguinte. O que essa torcida está fazendo com o Cruzeiro? Um time que já está devastado aí por tudo que aconteceu. E aí vocês que se dizem torcedores, e esses da organizada, às vezes chega pra gente até do América e fala assim, ó, você não é americano. Quem não é torcedor são vocês. Porque na hora que o clube está mais precisando, vai perder 10, 15 manches de campo por causa de uma selvageria dessa. Por isso que tem que ser repensada a torcida organizada. O time, principalmente nesse momento em que o time precisa da sua torcida. E atenção, falando em torcida, voltamos ao YouTube, transmissão ao vivo no Alterosa Esporte. Nesse momento, mais de 1.700 pessoas assistindo. Conta aí pra galera que isso está no YouTube também, você de qualquer parte do planeta pode assistir. E aqui as opiniões vão surgindo, né? O Júlio César Souza, por exemplo, disse que a torcida tem que ficar o campeonato inteiro sem jogos no Mineirão. Ô, Júlio César. E aí, a Leni Souza está aqui, o Davidson Thiago, Reinaldo Bailarini, Rafael Veloso, todo mundo vendo. Não deve ser cruzeirense esse aí que falou sobre essa questão do Cruzeiro não jogar diante da sua torcida. Estamos na expectativa desse julgamento aí, o Cruzeiro tomou as medidas possíveis. Vamos lá, gente, vamos para mais esse confronto aí. Eu nem penso assim também, não, porque quantas pessoas cruzeirenses de bem tinham lá? Claro. Então, é uma minoria de baderneiro que estraga. Porque eu tenho um monte de amigo cruzeirense que estava lá e não merece ficar tanto tempo fora de campo. Tanto que muita gente foi até criticada por ter levado crianças, né? Porque ele estava naquela expectativa de um jogo salvador, de um jogo épico, né? Um jogo positivo e deu no que deu. América, reforçando, confirmando o que a gente informou ontem, a contratação do Rickson Meia, de 21 anos, emprestado pelo Botafogo. É uma aposta, Leopoldo Siqueira. É um menino que o Felipe Conceição conhece desde o Sub-17. E agora? Tomara que dê certo. Música triste, Thiago, para o Toledo, porque Jonatas Belusso está sendo emprestado para o Juventude. Ele não conseguiu se firmar no ataque do América esse ano. Foi titular durante parte do primeiro turno da Série B, mas perdeu espaço. Em 28 jogos, 12 como titular, Jonatas Belusso fez 3 gols. Tá bem melhor do que aquele de do Atlético, né? É o Terence que foi titular esse aí. Eu nunca mais falo aqui que jogador é ruim ou é limitado, porque depois ele chega no outro time, o sistema tático encaixa para ele, ele arrebenta. Mas o Belusso não deu certo aqui, não se encaixou nem com o Givanildo, nem com aquele outro Barbieri, que eu não gosto nem de lembrar, e nem com o Dom Felipe Conceição, o nosso Guardiola mineiro. Então não tem jeito, tem que tentar novos ares, tomara que seja feliz lá. Mas a saída é acertada, o Felipe Conceição só tem feito a coisa certa, tirando aqueles que não produziram ou que atrapalharam o time. O América está trocando o time inteiro, o Galo, já falei que já está saindo uns 20 lá também, no Cruzeiro não vai sobrar ninguém. Não, você não está acompanhando o América. O América está trocando quem não é titular e não foi usado. A base do time está mantida, renovou com 70% daqueles que interessaram. Então, o América não, o time está montadinho. Precisa só reforçar. E o Cruzeiro não vai fazer nenhuma contratação para o início de 2020. Palavras do novo vice de futebol, Pedro Lourenço. Né? Vai tentar aí várias composições para redução do salário. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a matemática do Cruzeiro aqui para o Hugão e todos os da bancada. E você dá a sua opinião também para a gente analisar. Daqui a pouco também a Raposa anuncia roupa nova e já vai rescindir o contrato
A gente vai falar disso daqui a pouquinho, antes apresentando a roupa nova do Betinho. O Betinho que fez uma bela campanha para subir para o módulo 2, era a MDH, né, Toleginho? E aí apresentando o seu novo uniforme. Está chegando aí também, tem um material que é de passeio, que é de treino, que é para mulherada aí que curte também, tem fitness, enfim. Parabéns ao Betinho, que está chegando com firmeza ao futebol profissional. E bonito uniforme, né? Bonito uniforme. Aí, a gata do Betinho é um Betinho. exemplo, gente, para quem faz futebol no interior. Betinho não é interior, que é uma cidade enorme. Ó, Marcão, um gol só que ele tomou na temporada. E o que acontece, cara? Não, bonito uniforme. Aí... O uniforme é bonito, sim. Malandro. Tem até a concentração aqui. Mas Olha o Guerreiro. o que eu falo com o time do interior, gente, tem que começar pela base. Vila Nova, Guarani de Vinópolis, qualquer time. Por quê? Faz uma base boa, que vão ser os principais jogadores do profissional, e traz um ou outro. Que aí, se o menino jogar bem no Mineiro, ainda negocia. É o que o Betinho está fazendo, começou com a MDH e está dando sequência. Agora o time do interior contrata um monte de coisa, pega o taxista lá, 42, Agamenon de 52, aí não tem jeito. Tem o Anderson também, que é eterno, né? Que jogou praticamente todos os times do interior. Então tem que começar pela base, pegar a lei de incentivo ao esporte, fazer um trabalho estruturado, que aí sobe e não cai mais. Agora, parabéns ao Betinho pelo trabalho. É isso aí. Bom, vamos falar então do que aconteceu no Cruzeiro, né? O lançamento da nova marca, né, do uniforme. Muita gente ficou preocupado com o fato de o Rodriguinho estar nesse vídeo. Tá. Né? Ele está nesse vídeo, ou seja, ele vai ficar no clube. O vídeo foi feito antes. Só que horas depois, o que disse o CEO do Cruzeiro? Diz que não vai fechar porque o contrato é lesivo ao clube. Isso. Lesivo. Vamos falando disso, então vamos mostrar aqui. Ó. Vamos. Aí, ó. CEO do Cruzeiro quer rescisão de contrato com a Adidas, tem que partir para a marca própria. O que aconteceu? É lesivo por quê? Então, parece que o contrato, ele não ajuda o Cruzeiro em absolutamente nada. A Umbro, inclusive, tinha uma proposta melhor ao Cruzeiro, mas os antigos administradores irresponsáveis que são com essa administração pífia que deixaram o Cruzeiro nessa situação aí, fechou um contrato de modo que era até um pouco ostentador você falar assim, eu tenho a Adidas aqui que vai patrocinar o Cruzeiro. Mas com os números, né, reais, realmente não chegavam favoráveis ao Cruzeiro. A Umbro tinha uma proposta até melhor. Salvo também... As vendas do Cruzeiro seriam mínimas, é isso? Mínimas. É mais ou menos igual que fecharam em relação ao patrocinador master, né? Sim. Tinha um banco que tinha uma proposta maior, mas fecharam com o outro porque tinha possibilidades que favoreciam apenas a terceiros, não favorecia absolutamente nada o clube. Então, né? Antes de lançar, já vai rescindir. Ao sorriso no rosto do jogador. Essa gravação, essa filmagem aí que foi para as redes sociais, inclusive, certamente foi feito bem antes, né? Porque os jogadores já estão de férias, alguns já estão curtindo com a sua família, o Rodriguinho não é daqui de BH, mas deve estar fora de Belo Horizonte. Então deve ter sido gravado um pouco antes, inclusive, de repente, até mesmo no meio do campeonato brasileiro aí, salvo até que o Ederson também tá aí, o Ederson estava num momento muito bom. Aí as meninas também do time feminino do Cruzeiro, né? A Renatinha participando aí também. E eu lembro que a Renatinha uma vez postou uma foto com o Fábio, né? E colocaram assim, goleiro que a gente tem e tal. Então, dá a possibilidade realmente disso aí ter sido gravado. Foi gravado, foi, né? Há um tempo atrás. Oi. E congela no Rodriguinho para poder falar com mais detalhes aqui, porque o Toledo tá dando um telefone. Né? Não, aí, congela aí para mim. Tá certo, Salum. Você tá certo. Salum tá bravo, Leopoldo. Por quê? Ué, tá certo. Nós temos conselho gestor, o Cruzeiro vem querendo fazer conselho gestor. O América tem marca própria, eles querem rescindir com a Adidas, fazer mais... Por que você não presta consultoria pro Cruzeiro, então? Ué, eles estão imitando o América em tudo. Mas agora eu posso falar não, que eu estou no programa. Mas depois eu converso. A marca própria já tem nome, né, o Leopoldo Siqueira? Chama Adívidas. Que é um nome parecido com a atual. A piada é ótima, tá equivalente ao CNPJ ter taças. Agora vamos ao momento sério do programa. Esse cidadão aqui lesionou, né? Tem aquela cláusula, ele tem contrato até quando? Até o final do... Até o final de 2020, se eu não me engano, né? Ou seja, já é um cara contratado, mas o salário é alto. É alto. Tem que sentar para conversar e o teto salarial, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Espera aí, velho, momento sério aqui. Eu tô rindo da piada do cara. A piada dele foi boa, já até falei. Vamos parar de rir. Agora presta atenção. Vamos falar agora sobre um momento sério aqui do programa aqui.
O Cruzeiro passa por um momento complicado em suas dívidas e falaremos daqui a pouco, inclusive, sobre isso aqui, na hora que os dirigentes do Cruzeiro realmente abriram algumas contas aqui para nós. Presta atenção numa coisa, o Cruzeiro ter a própria marca é muito melhor do que você ter uma marca como a Adidas, uma marca como a Umbro, respeito máximo a Umbro, inclusive porque fez camisas que me serviu e eu gostava muito da Umbro, tá? Agora presta atenção. Ter a marca própria é possibilidade de venda e lucro direto para o clube, né? E também facilidade, inclusive, em termos de preço, de valor para a torcida poder adquirir. Eu sei, muita gente está assim, como que você faz um negócio, anuncia e depois você rescinde? Eu também não sou a favor disso, não. Não sou a favor, não. Mas se está lá no contrato, o contrato não favorece o Cruzeiro, tem mais é que rescindir mesmo. Tem mais que rescindir mesmo. Mas foi tarde. Gente, o pessoal chegou, tem mais ou menos uma semana e meia que eles estão trabalhando no Cruzeiro. Tem muita coisa que ainda vai ser aberta, eles vão começar a ver. Não dá tempo de ver tudo ainda. Então, muita calma, tranquilidade nessa hora. Com a marca própria, o Cruzeiro faz receita para si mesmo. E isso é muito importante. Leopoldo, eu só tirar uma dúvida aqui com o meu consultor de marketing aqui, publicitário. Ele está analisando o CNPJ dos outros também. A dívidas é com D mudo ou tem UI? Não, é com D mudo mesmo. É o D mudo, né? Vai ficar Então tá assim, é a série que eles vão chegar depois lá, que é a D. É um marketing, uma mensagem subliminar. Agora, Leopoldo, até tirar o óculos para falar sério, os clubes, de uma maneira geral, têm essa dificuldade, ultimamente no futebol, de entrega de material. Primeiro que os clubes fecham contratos com essas empresas como Umbro, Adidas e tal, e pedem uma quantidade muito grande de material para o clube, eles têm essa dificuldade de entrega e também para o torcedor. Fazer marca própria não é fácil, gente, a logística, o planejamento, o dia a dia não é fácil. Muito difícil, muito concordo, difícil. muito difícil. Não é bem esse conto de fadas todo, não. Mas para quem ia jogar a Série A2 de Adidas, o primeiro já caiu. E também custa acertar o padrão. É. Porque eu comprei camisa cara do América, 220 prata, e com 2 lavadas não começou a sair, você estava me gozando aqui. Mas hoje, só Quando pergunta fala em pro marca Toledo, própria, não, o clube escudo. vai abrir uma fábrica. Não, mas o Toledo acho que pode falar com propriedade. De uma fornecedora. Justo, mas eu acho que o Toledo pode falar com propriedade, por exemplo. Hoje, o torcedor do América, por exemplo, ele tem mais facilidade na hora de comprar o produto próprio do América. O que você acha do produto próprio? Não, o América tinha essa dificuldade, porque vamos supor, a gente chegava em shopping e não tinha camisa do América lá, porque o fornecedor não entregava. Aquilo que o Fael falou. Hoje se encontra, mas não caiu o preço em nada e a qualidade não é a mesma. A qualidade não Que é a mesma. a Lu, por exemplo, eu tinha Essa camisa é lá isso. que dura igual minhas cuecas, Essa 10 é anos. E alguns clubes tentaram e não Entendeu? conseguiram. Acho que o Santos, o Vasco, alguns clubes Mas o tentaram. Bahia tem estado bem, parece, né? O Bahia tem estado bem em relação a isso. Conseguiu, inclusive, o apoio da sua torcida. E tal, Vamos ver. Você viu os Twitter, os trend tops aqui, tá o prato. Aí eu fui abrir e tal, o pessoal tá aqui, ó. Prato foi oferecido, Lucas Prato, né, do River, ao Inter de Porto Alegre. E a torcida do Inter tá rejeitando, na maioria aqui. Aí o Zé Maurício está colocando aqui que no Brasil o Atlético também se interessa pelo Lucas Prato, é verdade? Leopoldo Siqueira, meus atacantes são de Santo, Ricardo Oliveira, então não precisa nem ser o Lucas Prato, não. E tem aquele que faz um gol por ano também. Hashtag fica todo mundo. Sim. Pois é. Eu tô sentindo saudade do Carlos, Leopoldo Siqueira. É mesmo? Com o Ricardo Oliveira, eu sinto saudade do Carlos, Tá Leopoldo. feia a coisa pro seu lado. E o Bragantino, com a grana, tá querendo o goleiro Cleiton, tá chegando junto, tá fazendo proposta aí nos bastidores. Como é que fica essa situação do Cleiton, hein, Fael? Vai ser um perfil do time do RB, assim como é pelo mundo afora, na Áustria, na Alemanha, fazer um time jovem muito promissor. Então ele pega os grandes destaques dessa idade em posições também escassas, como mercado na Europa, como goleiro, lateral direito. Então eles querem o Cleiton porque é um goleiro que vai para a seleção olímpica, já está convocado para o torneio pré-olímpico. É um goleiro que pode se valorizar muito e contribuir não só com o Bragantino, mas ser vendido Mas rapidamente. ele não é uma possibilidade, ele já é uma realidade. Né? Ele é uma realidade. Do Bragantino também. E não se produz mais goleiros com facilidade nas categorias de base. Quantos anos o Atlético, como diz o Calil, contratava que tinham mais de 1,80 m, entrava para a cidade do Galo e fazia um teste lá como goleiro do Atlético. Foi assim por muito tempo. Saudade Juninho. Edson, Juninho, teve um que veio do Vitória aqui, durou 2 jogos e tal, foi um monte, muitos nomes. Então eu acho que não se vende. E aí eu vou usar de exemplo o time do Gão, que poderia ter negociado o Fábio por diversas vezes, ficou aqui, mesmo que pagando um bom salário, porque goleiro bom não se encontra facilmente. E o Cruzeiro ainda revelou muitos goleiros bons que não tiveram oportunidade por causa do Jorge, Fábio. por exemplo, é um desses. Eu acho que Lucas o França Jorge, também. o próprio Rafael, que está lá muito tempo parado. Mas teve um momento né? do Rafael, né? Não foi assim tão... Eu acho que o Gabriel Brazão, por exemplo, a gente não viu jogar no time titular. Mas quando você tem o Fábio lá, né, é difícil dar oportunidade pra galera, enfim.
Mas eu concordo, acho que a fase, você revelar goleiro é muito difícil, né? O Cruzeiro, graças a Deus, nesse ponto foi muito bem. Michael passou por uma cirurgia, o Wilson está retornando para o Curitiba, né? O Vitor não se sabe como volta 100% para uma sequência de jogos. Eu acho que é um negócio que não se faz agora. Destacando no Cruzeiro, o treinador de goleiros do Júnior é o Léo Tanar, que era de Muito forrobol. bom. Né? Léozinho. Eu insisti com ele para fazer educação física na época, ele teve a oportunidade no Cruzeiro e deslanchou lá. Agora o Fábio tem que aposentar para os mim poderem jogar. Pois bem, e as contas do Cruzeiro? Põe na telinha aqui a arte da Fernanda, vamos ver. Ó, Vamos lá. Cruzeiro, congela. Cruzeiro versus crise financeira. Tem de atrasados 95 milhões. O que Perfeito. são esses atrasados aí? Salários, direito de imagem, verba trabalhista, ainda tem funcionário que também não recebeu ainda, A né? dívida estimada hoje, pelo que o Conselho Gestor já pôde ver, é de 700 milhões, Hugão. 700 milhões. 700 Aí milhões. o projeto para 2020 é, quem sabe tornar-se clube empresa, arrecadando 500 milhões de venda de bens. Que bens são esses? A gente tem a sede administrativa do Barro Preto, né? Também tem a possibilidade de negociar também os clubes sociais, que a torcida ficou muito empolgada porque acaba com a velha politicagem do Cruzeiro lá, mas aí também precisa de um processo grande para você passar pela votação do conselho também. Que inclusive a gente quer os nomes dos 55 conselheiros que César Perrella falou, viu? A gente quer os nomes desses caras aí. Venderia então o Barro Preto, o clube, né? E a sede. E a sede Acho que não Campestre. tudo junto. São sedes, Acho que não tudo junto. bens né? onde não há uma prática esportiva. Por exemplo, a sede, o porque se prédio você for olhar- da Timbira. Se você for olhar, por exemplo, presta atenção, o clube, por exemplo, ele é uma associação esportiva, né? Certo. O clube. Então ele não tem aquele gerenciamento de empresa. São todos os clubes, não tem aquele gerenciamento de empresa. Né? Então, por exemplo, se você tem parques esportivos e você não executa isso lá, aí você fica meio assim, cara, qual que é o sentido do clube nesse, né? Só a questão social? Acho que perde um pouco, né, o sentido. Mas para fazer clube empresa tem que ter votação do conselho e demora, não vai ser rápido. Não é rápido Com assim. certeza. E para o futebol, o orçamento previsto para 2020 é de 80 milhões, ao contrário dos 380 anteriores. A redução da folha de 15 milhões para 5 milhões. E o teto salarial de 150 mil. Ou seja, Fábio vai ganhar 150 mil, Dedé vai ganhar 150 Se mil. não quiser, um abraço, seja feliz aonde quiser. Deixa eu só fazer uma análise rápida em relação a isso aí, tá? O torcedor, muitos torcedores têm me chamado nas redes sociais, me chamado no meu WhatsApp, o pessoal que descobre meu WhatsApp, falando que é para o Cruzeiro abrir também uma capacidade, um perfil de sócio-torcedor, que seria o sócio de reestruturação. Ou seja, você pode ser sócio em todas as outras categorias e ainda assim você poderia fechar um sócio a R$20, a R$30, por exemplo, para poder ajudar o Cruzeiro em relação a isso. O que Vitório Medioli disse quando o pessoal falou assim sobre vai sair em falência e tudo mais, é porque ele tem essa proposta realmente de fazer o clube virar um clube empresa, né? Ele colocou isso numa entrevista muito boa que eu estava lendo ontem, por exemplo, até quero me informar melhor a respeito disso. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, gente, muita calma nessa hora, muita coisa vai ser noticiada, muita coisa vai ser falada. A gente está vindo de uma turbulência. O Cruzeiro, obviamente, se você for olhar, obviamente, ele está sendo diagnosticado. E depois disso é que vai vir os medicamentos para que possa curar essa sangria que aconteceu no Cruzeiro. Então, calma. Calma, não fica nervoso ou assustado com as coisas que vão vir ou que podem acontecer. O trabalho está sendo feito, vamos confiar. Pois bem, então está aqui feito o raio-x. E para você fazer também um diagnóstico e melhorar a sua empresa, sabe o que você faz? Aciona Ponto.com. Você comerciante, prestador de serviço, não reclama da crise não. Aciona Ponto.com, que chegou para te ajudar. Como? A Ponto.com vai modernizar o seu negócio, diminuir os seus custos, avançar com a sua comunicação e incluir novos produtos em seu negócio. E o melhor de tudo, você não paga nada. Então ligue agora, 39560471, ou então, para ter informações da Ponto.com, envie o WhatsApp. Eles vão te responder na hora. WhatsApp 984650743. Ponto.com vai fazer do seu negócio um super negócio, aumentando o seu lucro imediato. E a Ponto.com, meu caro Fael, o presidente está detonando o Casares. Olha aqui. Camisa 10, eu posso te dizer o seguinte, eu entendo que o Casares é um dos melhores camisa 10 do Brasil, mas quando ele quer jogar, né? E quando ele não quer jogar também, a gente passa muita raiva. Nós aqui na rádio nós sabemos disso. Nós temos uma situação com o Casares que é a seguinte, ele tem mais um ano de contrato só, não é? E quando chega nesse ponto, ou você renova o contrato com o atleta,
e para que você não deixe de ter a possibilidade de vendê-lo no meio do ano ou no fim do ano, ou então você tem que vender agora, né? Então nós estamos analisando essa situação aí, porque se eventualmente nós tivermos uma proposta boa nele, nós vamos fazer o negócio agora, já que ele tem dado sinais de que não quer renovar. Então, voltando no tempo, até uma dúvida do Toledo aqui, nós buscamos ele no fim de contrato do Banfield, então a gente não gastou uma fortuna, um caminhão de dinheiro, né? Foi luvas, né? Percentual pra gente ali, o Corinthians já queria ele naquela época também, não custou muito ao clube e ele entregou sim muito ao clube, segundo os números mostram isso. Agora o presidente tem uma dificuldade de entrevistas desde que chegou no Atlético, como eu falei aqui, já assisti, ouvi muita entrevista dele, ele tem essa dificuldade. Não precisa desvalorizar um grande ativo do clube, como o próprio presidente fez nesse momento, né, Leopoldo Siqueira? Não tinha essa necessidade dele desvalorizar. Aí foi honesto, né? Foi sincero com a torcida. Leopoldo, falou a verdade, não, né? O Casares tem contrato até o final do ano. Então deixa ele jogar no time até o final do ano, não precisa renovar, não. Porque ele pode assinar o pré-contrato. Não interessa, mas você tem que manter o contrato aqui, ó. Sim, tem que manter. Tem que manter e jogar até o final. Agora criar essa frescura. No final, faltando 6 meses, ou renova ou encosta o cara. É obrigação do cara jogar, ué. O meu medo é da ida dele e do Rui Costa no mercado, que eles não conseguem substituir o grande jogador que é o Casares. E os dois diziam há 6 meses, um ano atrás, que era o grande principal camisa 10. Grande abraço para Bom Jesus do Amparo, que fará o encontro aí dia 28 de dezembro no Parque de Exposições Tiné Mota, a partir de 11 horas, uma grande festa para os atleticanos. Pois bem, e falando em divisão, como é que está a divisão do Barraco? Vamos ver mais um capítulo da novela Dona Segundona e seus dois times. Mas agora ficou bom. Para de pular aí, menino. Nós temos visita. É aqui que você me chamou para morar? Tem mais alguma coisa aqui pros lados, né? Não, tem parede aí, 4 paredes. Não, mas que não tá cabendo nem esse calor da Bahia, só é bom na Bahia, gente. Tá vendo que a porta ali? Ali tá em algum lugar também. Na rua. Queria dizer que vocês dois vamos Vamos dividir? Vamos um pedacinho? Do diabo amassou. Aí que é pão? Pão Suzinho, você conhece? Suzinho da hora. É, Suzinho, não tem nada. É sozinho. Olha só. Olha o naipe da A2, tá ligado? Assina aquele contratinho, um aninho só, eu fico só um aninho, eu aumento, eu amplio, eu chamo pedreiro. Então, melhor... até assinar, isso tudo que você falou tem que ser concretizado. Traz pão sovado, que é pão sovado. Pão de pão sovado. Fala o seguinte, que história é essa dessa A2 em vez da segundona? Tem o tamanho do Cruzeiro, e aí ela me chamou no Instagram, e tal, e aí ela falou comigo, não, o Cruzeiro é glamour e tal. Ela não quer nada, a Dona Primeirona é sensacional na vida. Eu lembro da Dona Primeirona. Saudade. Mas então, aí ela tal, mas a A2, ela me chamou e falou assim, não, eu não quero compromisso sério, eu não sou aquela coisa fina. É novidade, né? Não posso falar assim, assina o contrato. Tá, então aqui, vai morar com a gente? Aí, ó, tem mais 2 meninos, quem que tá faltando mesmo? Não, mas é mais 2, é isso aqui tudo, mais 2, mais eu. Vocês vão me enfiar aonde, gente? Tá, Embaixo da cama? Aqui, não, aí tem 3 colchões, levanta aí pra você ver. Levanta aí pra você ver. Aí, 3 colchões. Isso aqui espalha, que fica uma beleza. Nada contra um negócio alternativo, assim, mais de boa, mas aqui tá demais, Hugão. Foi pra isso aqui que você me chamou? Não, vai casar com mulher Nutella. Isso é mulher Nutella. Nutella o quê? Você não aguenta a pressão da segunda, não. Isso é influência digital, é todo Orkut, querido. Que Orkut? Hoje em dia o negócio é Instagram, gente. Não vai não. Aqui, velho, eu tenho que ficar banando com a tampa do... Vai melhorar, vocês vão melhorar, vai não. Então vai embora, meu creme. Não gostou, não? Vai, já vai embora. Não aqui, não me cabe aqui, gente. Depois vocês me ligam e a gente vê o que a gente resolve. Então, tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Fui. Tem casa Cadê a 2, hein? Você acha a 2? Você acha que a segunda divisão é o mar de rosas? Deixa eu te falar. Contratinho, um aninho só, eu venho, vai ser uma coisa, vai ser eterno enquanto durar. Eu te garanto que vai ser um aninho, mas você não vai esquecer nunca na sua vida. Eu melhoro o barraco. Então melhora, meu filho. Faz isso acontecer rápido. Quando tiver tudo ok, eu talvez... Agora esse bustier é lindo seu, né? Esse aqui Ela tá examando. Então tá, gente, agora vamos acostumar. Meninada, a família é essa agora. Vocês se acostumam com isso não. Vocês se acostumam com isso não. Vai acostumar. Vocês se acostumam com isso não. Calma. Eu tava esperando. Eu tava esperando há tanto tempo, cara. É muito bom. Falso, velho. Falso. Amigo como você tá aqui inimigo, velho. Vai apertar, mas vai ser bom. Oh, meu Deus, saudade, velho. Tô mesmo, saudade.
Edu, hoje é dia 27? 27. Então o dia 31 tá aí, dia 1º. O barraco estará de portas abertas, você vai entrar definitivamente para morar lá o Ele ano achou que ia inteiro. ter alguém pra rachar o aluguel. Tem dinheiro não, vai sair devendo 14 meses de aluguel igual o seu Madruga. Tá embaçado, meu filho, tá embaçado. Abraçando o americano Eulerson, que fez aniversário ontem, sempre ligado aí na bancada democrática, lá no parabéns. Barreiro. Vamos lá, vamos rolar a bola então.